Fala, minha tropa, esse vídeo aqui eu quero falar um pouco sobre o mercado de escanteios, tá? Que é um dos mercados que eu mais utilizo, que eu mais aposto, seja no pré-jogo, seja no ao vivo, eu estou sempre apostando nos escanteios, né? E aqui eu quero te passar uma visão dos critérios que eu utilizo, né, para fazer as apostas de cantos. Tanto do Race Cantos, né, se você está vendo esse vídeo, você já me acompanha, e já deve conhecer o Race Cantos, que é o primeiro a marcar. Aí tem 3, 5, 7, 9 cantos, né? 9 escanteios, você pode escolher para um time marcar primeiro, né? Essa quantidade de escanteios. E tem também o canto limite, que é quando chega ali nos 84 minutos, né? Para sair 2 escanteios. Se sair um, é reembolso. Se sair 2 escanteios, tem green, né? A gente tem green. Se não sair nenhum escanteio, a gente tem red, né? O nome dessa estratégia que a gente utiliza, a gente chama de canto limite, mas é a estratégia que a gente aposta no escanteio asiático, beleza? Que é no final do jogo, para a gente poder apostar para sair escanteios no final da partida. A partir ali dos 82, 83 minutos, que geralmente abre esse mercado. Cara, é muito simples apostar no mercado de escanteios, né? Por quê? Escanteio é probabilidade, e quando você vai analisar essa probabilidade, a quantidade de chance, a probabilidade de sair escanteios é maior quando você tem, obviamente, um jogo aberto, muito dinâmico, das duas equipes atacando, finalizando bastante, buscando o gol, né? Então, quanto mais finalizações tem numa partida, quanto mais cruzamentos tem numa partida, jogadas de linha de fundo tem numa partida, maior será a probabilidade de sair um escanteio, né? Isso é um fato, beleza? Porém, é muito difícil você ter duas equipes que as duas estão realmente indo para cima em um jogo muito aberto. É muito difícil isso acontecer, né? Então, geralmente, o canto limite, principalmente o canto limite e o Race Cantos também, ele é o ideal a gente fazer, a gente aplicar essa estratégia quando a gente tem uma equipe favorita perdendo o jogo ou empatando, jogando de preferência em casa e pressionando o adversário para buscar o gol, tá? Então, quando isso acontece, fica o cenário perfeito para a gente apostar no mercado de escanteios, tá? Então, ou quando é um mata-mata também, que o time está precisando do resultado, né? Então fica um jogo perfeito para isso. Eu vou dar um exemplo aqui desse jogo do Lanús contra o Independente, né? Eu estou gravando esse vídeo no dia 18 e no dia 17 aconteceu esse jogo, né? E foi um jogo onde eu mandei uma aposta de Race Cantos no Lanús contra o Independente. Vamos lá ver como é que estava o jogo, tá? O Lanús estava perdendo o jogo por 2-1 no momento que a gente fez a entrada, né? O Lanús tomou um gol no primeiro tempo e aí logo depois, também no início do segundo tempo, tomou mais um gol e logo em seguida marcou um gol. E aí, quando chegou no minuto 60, e se você parar para olhar, eu sempre pego no máximo no minuto 60, eu faço essa aposta do Race Cantos, tá? Porque eu não deixo correr mais tempo, eu não deixo para pegar depois, porque o tempo fica muito curto, beleza? Então, geralmente, eu faço essa aposta quando tá ali até o minuto 60, 63, 65, muito depois disso eu não faço. Naquele momento, o jogo estava com 5 cantos para o Lanús e 2 cantos para o Independente, o adversário, tá? Foi assim que acabou o primeiro tempo. E no momento que a gente fez a aposta, que foi a aposta do Race 7 cantos, ou seja, no minuto 60 até o final do jogo, tinha que sair 2 escanteios para o Lanús e ele tinha que completar 7 escanteios primeiro do que o Independente, beleza? Ele estava com 5 cantos, o Independente estava com 2. Então só precisava de 2 cantos do Lanús. O jogo estava tendo muita pressão do Lanús, porque ele estava perdendo em casa, ele era favorito para o jogo, estava perdendo em casa por 2-1. Muita pressão, com posse, muitas finalizações, muitos cruzamentos. Então, consequentemente, a probabilidade de acontecer os escanteios era muito alta. Então, eu fui lá e peguei o Race 7 cantos do Lanús, tá? O Lanús marcou os 2 escanteios e a gente teve green, né? No final do jogo, o Lanús ainda terminou com 10 escanteios na partida. Por estar perdendo, ainda dava para aproveitar o canto limite também, que era para sair 2 escanteios ali no final do jogo. Então, qual o critério que eu utilizo, tá? Para poder fazer esse tipo de aposta? Você tem um favorito de preferência em casa, perdendo ou empatando a partida, mas de preferência perdendo, porque se tiver empatando, corre o risco do favorito fazer um gol e recuar para segurar o resultado. Então, de preferência, perdendo, cara. Se você encontrar um favorito perdendo, fica ideal para essa partida. Caso esse favorito esteja com posse, se esse favorito estiver finalizando bastante,
e se esse favorito estiver também fazendo muitas jogadas de linha de fundo com cruzamentos. Aí fica o cenário perfeito para escanteios. O que é que eu percebo que muita gente, quando conhece essas estratégias de canto, de erros que cometem, né? Que é um erro que eu cometi lá atrás quando eu comecei. Você passa a olhar vários jogos que tá rolando, tá? Tá rolando muitos jogos. Você passa a olhar esses jogos que estão rolando e aí você vai lá e vê qualquer time perdendo com muitas finalizações e acaba fazendo muitas entradas de canto limite, muitas entradas de esse canto por achismo, tá? E eu fiz isso no meu início. Eu via os números, eu via um time perdendo e pressionando, eu automaticamente já queria aplicar a estratégia do Reis Cantos, eu já queria pegar o canto limite, eu fiz muito isso. E durante o período eu até lucrei dessa forma, tá? Só que depois começaram a vir os heads. E começou a vir sequência de head. Por quê? Eu comecei a apostar em vários jogos de times desconhecidos, de times malucos que eu não conhecia. E aí eu comecei a quebrar a cara. Por quê? Faltava qualidade, o time poderia até estar precisando do resultado, até estava finalizando bastante, mas faltava qualidade para o time. E aí eu comecei a quebrar a cara. Então, o que foi o ajuste que eu fiz para poder manter uma assertividade alta na estratégia de escanteios? Eu passei somente a trabalhar nas principais ligas da Europa, né, de preferência as principais ligas da Europa e do mundo, né? Então, por exemplo, aqui na América do Sul, eu só trabalho com as competições, né, internacionais, Libertadores Sul-Americana, com o Brasileirão, Série A, muito difícil o Brasileirão Série B, né? Mas e o Campeonato Argentino. Foi esses campeonatos que eu passei a trabalhar somente. Na Europa, eu passei a trabalhar somente com as principais ligas e algumas ligas ali medianas, como da Holanda, da Turquia, né? Essas ligas também vale a pena, porque nós temos equipes também boas, né, jogando lá. Mas é muito difícil eu estar apostando em muitas ligas no mercado de cantos. Eu filtro muito bem. Caso eu veja e identifique o mercado que está um time perdendo, pressionando bastante, eu sempre, quando chega pelo menos no minuto 70, eu passo a assistir aquele jogo. Então, uma coisa que eu vejo muitos erros que as pessoas cometem é não estar assistindo o jogo e vai lá e começa a fazer muita aposta sem estar vendo o jogo, só baseado nas estatísticas. Não faça isso, tá? Cara, se você vê que um jogo tá ficando bom pro mercado de escanteios, canto limite ou riscantos, assista o jogo pelo menos 10 minutos antes de fazer a entrada, para você identificar se realmente vale a pena. Então, você precisa assistir os jogos para poder identificar se vale a pena ou não. Não vá só pelas estatísticas, vá por aquilo que você está vendo. Isso é um ponto muito importante, porque às vezes você vai ver um time com uma posse de bola alta, só que é uma posse de bola improdutiva. É uma posse de bola que não cria oportunidades, não termina jogadas em cruzamento, em finalizações, e aí acaba quebrando a cara. Acaba quebrando a cara. Então é necessário você assistir pelo menos um tempo, tá? E além disso, eu uso aplicativos, né, como o SofaScore, eu uso o próprio Radar Esportivo para poder dar uma olhada no mercado de escanteios, para saber se um time tem muitos escanteios ou não. Então, por exemplo, eu faço meu planejamento do dia, dos jogos que eu vou estar acompanhando, e aí eu tenho um Flamengo contra o Cruzeiro, né, que vai ter no dia 19, esse jogo. Aí eu já venho, já dou uma olhada na média de cantos do Flamengo em casa, né, se tem uma média alta ou não. Então você pode também dar uma olhada nessas médias, tá? Utilizando esses aplicativos. E uma novidade que eu tenho para vocês, que eu tenho o IA do Perseguido, né? Um IA que me ajuda muito com informações dos jogos. Então eu utilizo muito essa IA, né? Então, por exemplo, você tem aqui um jogo do Lewandowski Sofia contra o AEK. Então ela vai me trazer muitas informações, né, de gols, o melhor mercado para apostar, de jogadores. Ele fala também aqui do Reis Três Cantos, né? E agora, essa IA do Perseguido, o que é que ela vai fazer e que vai mandar para a gente, para quem tem, obviamente, o prêmio, né, que é um assinante da IA do Perseguido. Ela vai mandar um alerta se algum favorito estiver perdendo o jogo, né, ela vai mandar um alerta, tá? Então, por exemplo, aqui é uma simulação, tá? Ela já manda alertas, obviamente, quando tem análise, né? Eu coloquei lá que eu sou Flamengo, né? Que todo mundo sabe, então tem aqui Flamengo. Então, toda vez que tem análise do Flamengo, eles me mandam a notificação, beleza? E agora, aqui é um teste, beleza? Mas vai ser real isso aqui, já a partir de amanhã. Toda vez que um time favorito estiver perdendo, ele vai me mandar um alerta, beleza? Só que ele vai me mandar alerta se esse favorito estiver perdendo e com mais de 12 finalizações, que para mim é o ideal.
Então, por exemplo, aqui é uma simulação, isso é no Telegram, a notificação, tá? O Al Nassr tá perdendo desse time aqui, desse adversário pela Liga Saudita, tá no minuto ali, chegando no minuto 80, tá chegando no minuto 80, e é um favorito, o Al Nassr pagando 1,30 no pré-jogo, e está perdendo por um gol. E teve mais de 14, o Al Nassr teve mais de 14 finalizações na partida. Eu vou receber essa notificação. Então, toda vez que você tiver um favorito perdendo, esse favorito com mais de 12 finalizações, e ele é realmente favorito, de preferência jogando em casa, né? Mas alguns também vai estar jogando fora, mas é um favorito, claro, e está perdendo com muitas finalizações, você vai receber esse alerta, né? Para quem está cadastrado na IA do Perseguido e é prêmio, você vai receber esse alerta. Se receber esse alerta, você vai abrir o jogo, você vai assistir um pouco do jogo para saber se vale a pena ou não aplicar a estratégia do canto limite. Então foi o meu programador conseguiu, cara, adicionar isso aqui na IA e todo mundo que tiver acesso à IA, né, que for prêmio, vai estar recebendo essa notificação quando o favorito estiver perdendo a partir de amanhã, tá? Então, cara, é algo assim absurdo, show de bola, que vai me ajudar muito e vai te ajudar muito, tá? A gente tem que utilizar a tecnologia ao nosso favor, porque é muitos jogos que rola, né? As ligas na Europa vão começar agora e vai ter muitos jogos rolando simultaneamente. Então, como é que eu vou filtrar o mercado de escanteios? Eu gosto dos favoritos perdendo, quando o favorito tá perdendo. Então, toda vez que um favorito estiver perdendo, eu vou receber essa notificação, e estiver finalizando bastante, né? Eu vou receber essa notificação, aí eu paro, abro o jogo, dou uma olhada e vejo se vale a pena ou não aplicar a estratégia do canto limite. Então, cara, isso aqui vai ajudar muito. É um filtro, assim, absurdo, 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 para você aplicar essa estratégia de escanteios, tá? E a partir de hoje você vai ter acesso a isso aqui, beleza? Então, vou deixar o link aqui para você. Aproveite, se cadastre aqui na IA do Perseguido e aproveite isso que, cara, sensacional, sensacional. Tamo junto, tá? E cuidado com a estratégia de escanteios. Aplique quando você estiver assistindo o jogo, quando você estiver acompanhando, conhecendo os times, saber que tem qualidade naquele time e principalmente quando um favorito estiver perdendo. Aí fica excelente para o mercado de escanteios. Caso contrário, cara, recue, tá? Não queira sair fazendo muita aposta não, que vai chegar uma hora que você vai pegar uma sequência muito negativa. Tô falando isso por experiência própria. Filtre muito bem os jogos.